Nicolau Maquiavel emerge como uma figura central e incontornável no panorama do pensamento político. Sua obra, marcada por uma análise fria e pragmática do poder, continua a gerar debates e a influenciar líderes e estudiosos séculos após sua morte. Os princípios que ele delineou, frequentemente considerados controversos, oferecem uma perspectiva singular sobre a natureza da política e a arte de governar. Este estudo tem como objetivo aprofundar e detalhar os principais pilares da filosofia política de Maquiavel, explorando seu contexto histórico, suas ideias fundamentais, sua visão sobre a natureza humana, as diversas interpretações de seu legado ao longo da história e sua surpreendente relevância no cenário político contemporâneo. O crisol florentino, vida e época de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença em 3 de maio de 1469. Sua trajetória pessoal e intelectual foi profundamente moldada pelo turbulento contexto político do Renascimento italiano. Falecido na mesma cidade em 21 de junho de 1527, Maquiavel provinha de uma família com recursos limitados. Essa origem, distante dos círculos de poder estabelecidos, pode ter contribuído para uma visão mais realista e menos idealizada das dinâmicas políticas, permitindo-lhe observar as manobras e estratégias com uma perspectiva despojada de ilusões. Aos 29 anos, em 1498, Maquiavel iniciou sua carreira política, servindo a República Florentina como secretário da Segunda Chancelaria. Desempenhou funções que abrangiam desde tarefas burocráticas até a assessoria política e missões diplomáticas de grande importância. Sua atuação o levou a negociar com figuras poderosas como Catarina Sforza e a corte francesa, além de estabelecer contato com César Borgia, cuja personalidade e métodos exerceram uma influência notável em suas obras. Durante esse período, Maquiavel também defendeu a criação de um exército composto por cidadãos florentinos, demonstrando sua preocupação com a segurança e a autonomia da cidade-estado. A experiência direta de Maquiavel na política florentina, incluindo suas missões diplomáticas e a vivência das constantes disputas pelo poder, forneceu-lhe um conhecimento prático fundamental que se refletiu em suas teorias. Ele testemunhou de perto o governo de Lourenço de Médici e a ascensão e queda de figuras como Girolamo Savonarola, eventos que ilustravam a instabilidade política característica da Península Itálica na época. Em 1512, a restauração do poder da família Médici marcou o fim de sua carreira política ativa, resultando em sua demissão, prisão e tortura sob a acusação de conspiração. Essa experiência de injustiça e sofrimento pessoal provavelmente intensificou sua análise crítica do poder e seu desejo de compreender seus mecanismos, dedicando-se à escrita como uma forma de engajamento intelectual após ser afastado da vida pública. O Renascimento florentino, contexto em que Maquiavel viveu, foi um período de profundas transformações políticas. A Itália estava fragmentada em diversos estados, como o Ducado de Milão, a República de Veneza, a República Florentina, o Reino de Nápoles e os estados papais, frequentemente envolvidos em conflitos e intrigas. A constante ameaça de invasões estrangeiras, principalmente da Espanha e da França, impôs um cenário de instabilidade que certamente influenciou a visão de Maquiavel sobre a necessidade de um Estado forte e coeso, capaz de garantir sua sobrevivência e segurança, mesmo que para isso fossem necessários compromissos éticos. Além disso, o efervescente ambiente intelectual do Renascimento, com seu renovado interesse pelo pensamento clássico e pela capacidade humana, pode ter contribuído para a abordagem mais secular e pragmática de Maquiavel em relação à política, distanciando-se das doutrinas religiosas medievais. Os fundamentos do poder, explorando os princípios centrais de Maquiavel. Um dos pilares do pensamento de Maquiavel reside na distinção radical entre ética e política. Para ele, o objetivo primordial de um governante é conquistar e manter o poder, mesmo que isso demande ações que seriam consideradas imorais na esfera privada. A estabilidade e a segurança do Estado justificariam, em certas circunstâncias, o uso de meios que, sob uma perspectiva ética tradicional, seriam reprováveis. Essa separação, que representa uma ruptura com a filosofia política clássica,
tem sido objeto de intenso debate ao longo da história, marcando uma contribuição fundamental de Maquiavel para a forma como entendemos a política. Para Maquiavel, a manutenção do poder é o objetivo supremo de um governante, essencial para a sobrevivência do Estado e o bem-estar de seus cidadãos, embora este último seja, em sua visão, secundário à preservação do poder. Ele argumentava que, se fosse necessário escolher entre ser amado e ser temido, seria mais seguro ser temido. O medo, segundo ele, oferece uma base mais confiável para a obediência do que o amor, que pode ser facilmente desfeito quando os interesses próprios estão em jogo. Essa ênfase na praticidade da manutenção do poder reflete as observações de Maquiavel sobre a instabilidade política de sua época, onde a sobrevivência do Estado era uma preocupação constante. A filosofia de Maquiavel também destaca a importância do uso estratégico da astúcia e da força. Ele introduziu o conceito de virtude, que se refere à capacidade do governante de ser adaptável, perspicaz e decisivo ao responder às mudanças nas circunstâncias. Um príncipe eficaz deve ser capaz de agir como um leão, demonstrando força e determinação, mas também como uma raposa, utilizando a astúcia e a dissimulação quando necessário. Essa concepção de virtude vai além da simples crueldade, englobando a inteligência estratégica e a capacidade de adaptação essenciais para governar em um ambiente complexo e frequentemente hostil. Maquiavel reconhecia também o papel da fortuna, ou seja, as forças do destino e os eventos imprevisíveis que moldam os resultados políticos. Para ele, embora um governante não possa controlar todos os acontecimentos, deve ser capaz de antecipar e responder à fortuna através de sua virtude. Ao reconhecer a influência do acaso, Maquiavel introduziu um elemento de realismo na análise política, compreendendo que a incerteza é inerente ao jogo do poder e que a flexibilidade e a preparação são cruciais para o sucesso. As principais obras de Maquiavel, escritas durante seu período de afastamento da política, incluem O Príncipe, escrito em 1513 e publicado póstumamente em 1532, uma análise da natureza do poder e um guia para governantes sobre como adquiri-lo e mantê-lo. Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, publicado por volta de 1532, uma reflexão sobre as instituições da Roma clássica e sua comparação com as de Florença, abordando temas como a fundação, organização e decadência dos estados. A Arte da Guerra, publicado em 1519 a 1520, que trata de estratégias militares e defende a importância de um exército composto por cidadãos. E História de Florença, concluída em 1525 e publicada póstumamente, um relato da história da cidade-estado florentina. Além dessas obras, Maquiavel também escreveu peças teatrais, sendo a Mandrágora, de 1518, a mais relevante. A diversidade de seus escritos sugere um profundo engajamento intelectual com o mundo ao seu redor, buscando compreender o comportamento humano e as estruturas sociais sob diferentes perspectivas. O espelho da humanidade, a visão de Maquiavel sobre a natureza humana. A filosofia política de Maquiavel é fortemente influenciada por sua visão pessimista da natureza humana. Ele acreditava que as pessoas são geralmente egoístas, ingratas, volúveis e propensas à decepção. Essa perspectiva o levou a concluir que é mais seguro para um governante ser temido do que amado, pois o medo é um motivador de obediência mais confiável do que o amor, que pode ser facilmente quebrado quando os interesses próprios estão em jogo. Para Maquiavel, um governante deve, portanto, cultivar a aparência de virtude, mesmo que não a possua genuinamente, desde que essa fachada sirva ao propósito de manter o poder. Sua compreensão da natureza humana, embora aparentemente cínica, baseia-se em suas observações do comportamento político e informa suas recomendações para que os líderes ajam de acordo com essa realidade. Essa visão contrasta com filosofias mais idealistas que enfatizam a bondade inerente da humanidade e o potencial para uma governança ética, colocando Maquiavel em um espectro diferente do pensamento político. Ecos através da história, interpretações e influência do maquiavelismo. O termo maquiavelismo tornou-se sinônimo de um conjunto de princípios que incluem a busca implacável pelo poder, o uso da astúcia e da manipulação, e a crença de que os fins justificam os meios. Ao longo da história,
A obra de Maquiavel tem sido objeto de diversas interpretações, variando da condenação como imoral à admiração por seu realismo. Seus escritos exerceram uma influência significativa sobre pensadores e líderes políticos, tanto de forma positiva quanto negativa. É possível observar a aplicação de princípios maquiavélicos em diversos eventos históricos, como a formação dos Estados nacionais modernos e a ascensão da Realpolitik, uma abordagem da política internacional baseada em considerações práticas e de poder em vez de ideologias ou princípios éticos. O debate contínuo em torno da obra de Maquiavel reflete a tensão persistente entre as exigências éticas e as demandas práticas do poder político, um dilema que continua a ressoar no pensamento e na prática política. A aplicação de seus princípios em diferentes contextos históricos demonstra sua relevância prática, mesmo que suas implicações éticas permaneçam controversas. Maquiavel no século XXI, relevância contemporânea. Apesar das significativas transformações sociais e tecnológicas, os princípios de Maquiavel ainda encontram eco no cenário político contemporâneo. Em sistemas democráticos, a competição pelo poder, a necessidade de construir e manter alianças, e a influência da opinião pública podem ser analisadas sob a lente dos conceitos maquiavélicos. Nas relações internacionais, a busca por influência e segurança muitas vezes reflete uma lógica de poder que se assemelha às ideias de Maquiavel. O advento das redes sociais e das novas tecnologias da informação trouxe novas dimensões para a aplicação e a percepção das táticas maquiavélicas. A capacidade de disseminar informações e manipular a opinião pública em larga escala levanta questões sobre a relevância da astúcia e da dissimulação na política atual. Em diversos cenários políticos contemporâneos, é possível identificar estratégias que parecem inspiradas nos princípios de Maquiavel, como a priorização da imagem e da popularidade em detrimento da ética tradicional, ou o uso da força e da coerção em contextos específicos. Embora o contexto do século XXI seja muito diferente da Itália renascentista, as dinâmicas fundamentais do poder, da competição e da busca por interesses próprios que Maquiavel identificou continuam a moldar o comportamento político. A maior transparência e interconectividade do mundo moderno podem tornar a aplicação explícita de algumas táticas maquiavélicas mais desafiadora, exigindo maior sutileza e sofisticação por parte dos líderes. Os princípios de Nicolau Maquiavel, centrados na separação entre ética e política, na primazia da manutenção do poder, no uso estratégico da astúcia e da força e na consideração do papel da fortuna, continuam a ser objeto de estudo e debate. Sua visão pessimista da natureza humana fundamenta muitas de suas recomendações para os governantes. O legado de Maquiavel é complexo e controverso, mas sua obra permanece fundamental para a compreensão das dinâmicas do poder e da política ao longo da história e em nossos dias. Suas ideias nos forçam a confrontar as realidades, muitas vezes duras e pragmáticas, do exercício do poder, oferecendo uma perspectiva que, embora possa ser desconcertante, permanece inegavelmente relevante para a análise do cenário político contemporâneo.